Os romanos na Península Ibérica. O Império Romano foi construído entre o século V a.C. e o século III d.C. Nesta altura, estendia-se por 3 continentes, o europeu, o asiático e o africano, e ocupava todos os territórios próximos do mar Mediterrâneo, a Britânia e grande parte do centro da Europa. O Império Romano nasceu com a fundação de Roma no século VIII a.C. A partir desta cidade, os romanos começaram a construir e organizar um vasto império. Entre o século V e meados do século III a.C., Roma começou a conquistar o espaço mais próximo de si, ou seja, a Itália e a ilha da Sicília. Após este pedido e até ao início do século II a.C., o Império Romano expandiu-se para várias áreas junto do Mediterrâneo, conquistando o norte de Itália, Cartago, o sul da Grécia, a Ásia Menor e quase toda a Península Ibérica. Entre o ano 101 a.C. e o ano 27 a.C., conquistaram o resto da Gália, todo o norte de África, entre Cartago e o Egito, e a Síria. A última etapa de conquista deu-se entre 27 a.C. e 221 d.C. A altura em que conquistaram o norte da Península Ibérica, o resto do norte de África e do Próximo Oriente, Constantinopla, a Dácia, a Britânia e parte do centro da Europa junto ao rio Danúbio. Foi também neste período que o imperador Trajano conquistou a Mesopotâmia, a Síria e a Arménia e estabeleceu a maior extensão do Império Romano, espaços que mais tarde seriam perdidos. A conquista da Península Ibérica iniciou-se no ano 218 a.C. e só terminou no ano 19 a.C., o que em parte se deveu à resistência dos lusitanos, comandados por Viriato. No entanto, o território era importante para os romanos devido às suas riquezas, a prata, o ouro e o ferro. A Península Ibérica permitia ainda controlar o acesso pelo mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico e ter uma passagem acessível para o norte de África através do Estreito de Gibraltar. O Império Romano dominou durante vários séculos um vasto espaço, controlando todo o mar Mediterrâneo e espaços envolventes. Em síntese, o Império Romano foi construído ao longo de vários séculos, ocupando entre o século V e III a.C. a Itália e a Sicília. Entre o século III e o II a.C., o norte da Itália, Cartago, o sul da Gália, a Grécia, a Ásia Menor e quase toda a Península Ibérica. No século I a.C., a Síria, o resto da Gália e todo o norte de África até Cartago. E até ao ano de 227 d.C., o norte da Península Ibérica, o resto do norte de África e do Próximo Oriente, Constantinopla, a Dácia e a Britânia. A Península Ibérica foi difícil de conquistar, mas garantiu aos romanos o acesso às suas riquezas, o controlo da passagem do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico e o acesso fácil ao norte de África.